Mato Grosso aumentou a capacidade de estoque de grãos em mais de 6% no ano passado. Mas, apesar dessa expansão, o déficit de armazenagem continua. E sobre este e outros assuntos eu converso ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o gerente de política agrícola da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, Frederico Azevedo. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Oliveira. É um problema antigo, né? A produção continua aumentando ano após ano, mas a capacidade de armazenamento não acompanha esse crescimento. Como é que se resolve isso? Exatamente. Nós verificamos assim, o governo federal tem feito algumas gestões tentando estimular esse aumento da capacidade de armazenamento, criando juros a taxas mais baratas, né? O plano safra anterior, esse juro estava em 4%, mas infelizmente nesse plano safra que nós entramos agora, esse juro aumentou de 4% para 7,5%. Então a gente verifica que haveria uma necessidade de um implemento de política pública para estimular o produtor a construir o seu armazém para aumentar a sua capacidade e a capacidade do estado de armazenamento. E na medida em que essa taxa de juros aumenta, lógico, o produtor que já enfrenta dificuldades vai ter uma dificuldade maior para construir esses silos, esses armazéns. Exatamente. O que nós verificamos em estudos do IMEA e da Conab é o seguinte: nós temos aí uma produção só para soja e milho de Mato Grosso, por exemplo, essa safra de quase 48 milhões de reais, né? 20 milhões para milho de segunda safra e pouco mais de 27, quase 28 para soja. A nossa capacidade hoje, Mato Grosso, segundo números da Conab, é de 33 milhões. Então, o que a FAO, que é a Organização das Nações Unidas, que regula a agricultura e a alimentação, pede que a produção seja a produção mais 20%. Ou seja, nós estamos aquém da produção e, na verdade, nós teríamos que ter a produção mais 20%. Diretor da USDA nos Estados Unidos, que é a agência agrícola que regula a produção, como aqui no país, está preocupado porque ele diz que em 50 anos a produção do mundo deve ter que subir 30%, senão vai faltar comida para muita gente. O Brasil vai responder por grande parte dessa produção. Nós estamos preparados para isso? Nós esperamos que o governo faça políticas de incentivo nesse sentido, né? A questão da armazenagem, ela gera, além da situação de rentabilidade para o produtor, a questão de segurança também alimentar, né? Nós temos que entender que essa questão desses grãos, eles têm que ser armazenados, eles não podem ficar pura e simplesmente produzir e não ter onde produzir, onde guardá-los, né? Então é interessante e importante, especialmente nós aqui que temos uma vocação eminentemente agrícola e existem bastante áreas de conversão de pastagem e agricultura, o ideal seria que houvessem gestões para que ou o governo ou os particulares tivessem condições de aumentar essa capacidade de armazenamento. Aquela novela de a safra ir de caminhões, né, até os portos, Paranaguá principalmente, e o caminhoneiro ficar 15, 20 dias na fila, ou seja, como nós não temos armazém, o caminhão vira o armazém. Continua essa mesma espera ou depois que a ferrovia foi instalada aqui próximo, minimizou esse problema da logística? A gente espera que diminua, né? A gente espera, inclusive, que a questão dos portos do Arco Norte, né, que seria a saída através de Santarém e tudo mais, se efetive. E com essa efetividade, talvez isso melhore um pouco. Mas a verdade a questão da armazenagem, ela vale e é muito interessante, tanto para o produtor quanto para a sociedade. O produtor, às vezes, perde rentabilidade de vender o seu produto numa época com preço melhor, porque, às vezes, ele não tem onde armazenar. E a gente vê, por exemplo, nesse ano, com milho safrinha, vai ter uma produção muito boa, né? Tem uma expectativa de pelo menos 20 milhões de hectares, de toneladas de produção, e isso vai gerar o quê? Uma queda do preço. Se o produtor consegue ter armazenagem para segurar, ele consegue ter uma rentabilidade e aí voltamos à situação de segurança alimentar também, né? Ele consegue ter o produto para poder ter armazenagem e poder fazer a distribuição para a população. Ainda sobre logística, como é que a ProSoja recebeu esse anúncio do governo federal, da presidente Dilma, recentemente, da privatização das estradas? Isso vai, lógico, encarecer o frete, o produto, vai mudar muita coisa, né? O que a ProSoja tem feito gestões nesse sentido através da Comissão de Logística, através do Movimento para a Logística, é de incentivar, e o que nós entendemos é que tem que haver capacidade de escoamento, né? Seja ele por rodovia, ferrovia ou hidrovia. Então, a questão das ferrovias, que tem se falado, né, houve um anúncio aí, isso é importante, né, mas nós não podemos esquecer da questão das ferrovias, né, talvez saindo pelos portos do Arco Norte, há esse interesse, e a questão, ainda que seja privatizado, óbvio, vai haver uma elevação dos custos, mas se a estrada tiver de boa qualidade e houver capacidade de escoamento da produção, isso vale para o produtor, que vai escoar o seu produto mais barato, porque o caminhão vai quebrar menos, a distância é menor e tudo mais, mas também para a população, que vai ter
uma estrada de melhor qualidade, a gente vai evitar mortes que infelizmente têm acontecido, né? Então, assim, é importante que seja feito um mix, né, dos modais ferroviários, hidroviários e ferroviários. Como é que a ProSoja acompanha esse mercado volátil de grãos aí, sempre dependente aí da produção norte-americana para ditar o preço do nosso mercado aqui? O que é que se prevê para esse ano? Este ano o produtor nós tivemos um problema de pré-custeio, né? O produtor não conseguiu financiamento para poder se financiar à época própria, onde ele compraria insumos de uma forma mais barata, né? Por conta disso, houve um aumento dos custos, né? E também assim, o Plano Safra, ele tem validade a partir de 1º de julho, ou seja, apenas a partir de 1º de julho o produtor vai conseguir pegar o financiamento para comprar os insumos. Então, diferentemente do ano passado, que já tinha muito insumo comprado, esse ano está mais devagar. Então, assim, o produtor vai ser cauteloso, obviamente ele vai plantar e a gente acredita que isso se mantenha num aumento, né, de área de produção, mas há de se tomar muito cuidado com o custo de produção. Agora, no próximo dia 23, Florianópolis seria um importante evento para discutir essa questão da produção aí mundial. Mato Grosso estará presente nesse evento? Sim, a ProSoja está mandando uma delegação de área técnica, inclusive dos seus diretores, para o Congresso Brasileiro da Soja. É um importante evento em que é discutido a questão de sustentabilidade financeira, ambiental e a própria sustentabilidade econômica da atividade e também a sustentabilidade da produção em si. Ok, obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço.